começando hoje. Salvo engano, ele irá até segunda ou terça-feira, porque nós temos outros assuntos. Claro, É, vamos. Alice, a gente tem um vídeo aí do Fernando Haddad, ministro da Sim. Fazenda, celebrando a decisão do Senado que ontem aprovou o que a Câmara tinha aprovado, tinha recebido antes, que é a isenção do imposto de renda para os que ganham até R$ 5.000. Solta aí o Haddad e essa declaração dele Pessoal, agora é sobre essa para medida. valer. Você lembra do projeto de imposto de renda que o presidente Lula mandou para o Congresso? O Congresso finalmente aprovou. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2026, os trabalhadores que recebem até 5 mil por mês não vão mais pagar imposto de renda. E quem recebe de 5 a 7.350 vão pagar uma alíquota reduzida. Primeiro, é importante para você e sua família, porque é muito justo que você que trabalha, que carrega o país nas costas, tenha um pouquinho mais de folga. Às vezes é uma dívidazinha, mas às vezes é um boleto importante, a escola do filho, a universidade, um consumo de um eletrodoméstico. Essas coisas precisam acontecer para a gente se sentir melhor. Porque a partir do momento que 15 milhões de brasileiros vão ter uma renda um pouquinho maior, que pode chegar a um salário por ano, dependendo da circunstância, dependendo do trabalhador, isso significa que o mercado de consumo se amplia, que as empresas vendem mais, que para vender mais você precisa produzir mais, que para produzir mais você precisa contratar mais. E aí é uma roda que gira virtuosamente, que todo mundo ganha, até aqueles do andar de cima que vão pagar um pouquinho mais, vão poder vender mais. Todo mundo vai ganhar com esse projeto. Pois é, tá vendo aí? Esse era umas promessas de campanha que o Lula fez em 2002 para se eleger presidente. Essa promessa está sendo cumprida. Por que é que não começou a ser cumprida há mais tempo? Porque o Congresso reagia a projetos como esse. Porque o Congresso, este Congresso que nós temos, ele reage a tudo que implique, na verdade, numa maior distribuição de renda, ou ele combate e se opõe à taxação, por exemplo, dos super ricos. Porque não existe milagre. Dinheiro que o governo usa, que a União usa, é o dinheiro que nós pagamos de impostos. Isso tem que ser melhor distribuído, isso tem que atender principalmente aos que mais precisam. Mas para isso o Congresso não é aberto. Só que fica difícil, em véspera de ano eleitoral, daí porque isso só está sendo aprovado pelo Congresso este ano, você, mesmo sendo um direitista, confesso, uma pessoa despreocupada com justiça social, com o que seja, você negar o seu voto. Porque aí você vai ser cobrado lá na frente, e lá na frente você quer se reeleger, ou você quer se eleger para outro cargo público. Então, por isso que o Congresso está aprovando isso este ano. E essa será uma das bandeiras, e justas bandeiras, que o Lula terá para apresentar quando se candidatar de fato à reeleição no próximo ano. Vai poder dizer: olha, lembra daquela promessa? Cumpri aquela promessa. Lembra daquela outra? Cumpri. Aquela outra, bom, essa eu não cumpri por causa disso, daquilo outro, etc. e tal. É isso que está reforçando as chances do Lula de obter o seu quarto mandato. Claro que falta muito tempo, mais de 332 dias, se eu não me engano, hoje. Faltam 382 dias para o primeiro turno da próxima eleição. E que, claro, que um projeto como esse aí, que reforça a candidatura do Lula, não interessa para os seus adversários. Mas só que tem uma hora que eles são obrigados a engolir para não parecerem de todo inimigos do povo. É, Na nós vimos verdade, aí. quando o Diga, povo vai Rui. para cima e cansa de ser tratado como inimigo e começa a cobrar para valer,
Aí esse pessoal se mexe um pouquinho. A promessa do Lula, de fato, tinha sido feito e era para ter sido concretizada, quem sabe, ainda no primeiro ano de governo, mas ele não tinha condições políticas ali de passar algo que seria tão benéfico para a sociedade e também, obviamente, eleitoralmente para o Lula. Não queriam deixar de jeito nenhum, mas agora, enfim, ele conseguiu. E vai ter um efeito na eleição, né? Chamavam de bala de prata. É exagerado achar que é a bala de prata do governo? Não, não é exagerado, não, mas bala de prata, você não sei, pode ser outra coisa, pode essa bala de prata eventualmente se frustrar se você tiver insucesso em outras áreas. 332 dias é muito tempo para que aconteça qualquer coisa que confirme ou que negue o atual favoritismo do Lula para se reeleger. É muito tempo. O que eu já vi de coisas acontecerem em cima do laço é uma enormidade. A propósito disso, eu escrevi hoje no blog o seguinte: é, lembra por exemplo, da eleição de 2022, o Lula chegou a acreditar, ele, o PT, e não só ele, analistas políticos e tudo, que ele talvez se elegesse no primeiro turno. Ele não se elegeu porque faltou uma titica de menos de 2 milhões de votos para se eleger no primeiro turno sem precisar de segundo turno. Ainda assim, ele abriu uma vantagem de 5 ou 6 milhões de votos em relação a Bolsonaro. E foi com essa vantagem que ele foi disputar o segundo turno contra Bolsonaro. E no segundo turno, a eleição dramaticamente se afunilaria naturalmente, porque seriam apenas dois candidatos, e o Bolsonaro, por pouco, e muito pouco, não se reelegeu presidente. Por quê? Porque ele cresceu muito em Minas Gerais, o Zema ali foi à luta realmente estreitou a diferença que o Lula tinha obtido no primeiro turno em relação ao segundo turno, por uma série de coisas. Tanto que o Bolsonaro até hoje atribui a derrota dele a Lula, na verdade, ao que aconteceu às vésperas do segundo turno. Aconteceram pelo menos dois episódios que foram negativos para essa direita bolsonarista. Um, o Roberto Jefferson, ex-deputado, que na época do mensalão do PT foi preso, porque o partido dele, o PTB, recebia grana para votar como o governo queria. O Roberto Jefferson, numa operação de buscas de documentos que haveria na casa dele, ele simplesmente reagiu atirando na Polícia Federal, jogando granada contra os agentes federais que tinham ido à casa dele, lá no Rio de Janeiro. Isso às vésperas do segundo turno, sendo o senhor Roberto Jefferson um eleitor de Bolsonaro, um aliado dele, como sempre foi. E na véspera mesmo, aí véspera mesmo, sábado, domingo é a eleição, sábado, Dona Carla Zambelli, esse é o Roberto Jefferson, que estão mostrando aí com essas duas armas na mão e a bandeira do Brasil por trás. É fantástico isso. Mas voltando, na véspera mesmo, sábado da eleição, no segundo turno, Dona Carla Zambelli resolve sair de revólver na mão, correndo atrás, no centro de São Paulo. Bolsonaro até hoje atribui a esses dois, principalmente a Zambelli. Não sei porque ele prefere atribuir mais a Zambelli Pois é. do que ao Roberto Jefferson. Mas, enfim, atribui a Zambelli, principalmente, o fato de que ele foi derrotado. Não tem pesquisa que diga, esse gesto da Zambelli tirou tantos votos do Bolsonaro. São aquelas narrativas que você constrói. Pode até fazer sentido, realmente, que o Roberto Jefferson, com essa sua reação contra a Polícia Federal, e a Zambelli dando uma de pistoleira no centro de São Paulo, é possível que eles tenham contribuído para a derrota do Bolsonaro diante do Lula, mas isso não foi medido cientificamente, isso não foi descoberto, não foi motivo de pesquisa, eu pelo menos não me lembro de nenhuma que diga isso. Então, tem o acaso, tem o inesperado.
E o acaso sempre apronta surpresas. Então, você diz, hoje o Lula é favorito para se reeleger? É o que as pesquisas mostram. Hoje o Lula está recuperando a popularidade dele, ou recuperou já parte da popularidade dele perdida. É verdade, em maio ele estava, eu não digo no fundo do poço, mas ali no meio do poço. Agora ele já está do meio do poço para cima, para sair desse quadro que era profundamente negativo para ele. Isso quer dizer que ele vai sair, vai continuar saindo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que se pode dizer apenas é: se as eleições do próximo ano fossem hoje, o Lula seria disparado o favorito para se eleger Claro. e podendo se eleger no primeiro turno. No primeiro turno. Como ele pensou que poderia Tranquilo. ter É, sido hoje eleito na seria, eleição hein? Eu acho que passada. hoje seria. Pois é. Mas aí é achismo, né? E outra coisa, sinto muito, a eleição não é hoje, a eleição é daqui a Claro. 332 dias. Então tem muita coisa para rolar. Agora veja, o Haddad aí falou do imposto. Temos mais um vídeo, se eu não me engano, que Temos. tem parente Deixa desse eu ver vídeo que aqui. a gente apresentou do Haddad, que é o seguinte, eu queria só explicar antes da gente ver, porque aí facilita as coisas. Vocês lembram que a gente mostrou esse vídeo aqui há alguns dias atrás do gênio da raça, ou um dos gênios da raça bolsonarista, que é o Flávio Bolsonaro, o 01, primeiro filho, o menos carismático deles todos. É, O Flávio Bolsonaro, atual senador, ele caiu na besteira de reclamar lá quando foi instalada a CPI, quando estava sendo criada a CPI do crime organizado, para investigar não só o que aconteceu no Rio de Janeiro, a chacina da semana passada, mas como é que o crime organizado funciona, quais são as melhores providências que devem ser tomadas contra ele, as melhores ações, qual o caminho a seguir. Na discussão antes da eleição do presidente e antes da escolha do relator dessa CPI do crime organizado, o senhor Flávio Bolsonaro, que eu volto a repetir, um homem de rara inteligência, caiu, caiu na bobagem de dizer, mas vem cá, vocês vão politizar essa CPI. Aí o senador Otto Alencar, que estava presidindo naquele momento a criação da CPI, disse para ele: olha, teu pai, quando presidente da República, fez tudo para me tirar da CPI da Covid, daquela peste, daquela pandemia que matou mais de 700 mil brasileiros e poderia ter provocado a morte de um número muito menor, não fosse a incompetência e o negacionismo do senhor Jair Messias Bolsonaro, que achava que se reconhecesse a pandemia, se agisse para valer contra ela, ia prejudicar a economia e aí ele não se reelegeria. Foi isso. Aí o seu Flávio Bolsonaro chega e diz: ah, não, porque nenhum governo gosta de uma CPI que seja contra ele. Aí levou uma gozada o Otto Alencar, quer dizer, nem precisou o Otto Alencar dizer mais nada depois disso. Quer dizer, na verdade, ele estava contra essa CPI porque temia que essa CPI vá descobrir coisas que irão em resposta, que irão entrar em conflito com todo esse discurso da direita sobre segurança pública. E principalmente porque, naquela altura, o Flávio Bolsonaro já sabia que as chances do governo fazer o presidente da CPI do crime organizado, como fez, como elegeu, o Contarato, senador pelo Espírito Santo, pelo PT do Espírito Santo, sabia que aquilo ali, olha, não ia cair no colo, não ia ser a direitona braba que ia comandar a CPI, como não será. Mas aí, isso tudo que eu estou dizendo é para mostrar um outro momento de brilho,
de brilho do Claro. seu Flávio Bolsonaro, que é uma discussão que ele teve, não é uma discussão, ele falou primeiro da tribuna do Senado e imediatamente em seguida foi respondido. O senhor senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, respondeu, confrontou ele. Então veja primeiro o que diz o Flávio e depois o que é que diz o senador Humberto Costa. Solta aí, Alice. É óbvio que o nosso voto vai ser a favor desse projeto, até porque também era um compromisso de campanha do presidente Bolsonaro. Promessa que ele não cumpriu. Passou 4 anos, não fez, e durante todo esse período a população brasileira, os contribuintes brasileiros sofreram com a ausência de correção da tabela do imposto de renda. Eles vêm aqui agora para falar de desemprego, no momento em que nós estamos vivendo no Brasil a menor taxa histórica de desemprego, resultado de uma política econômica exitosa que promoveu o crescimento econômico acima de qualquer previsão do mercado, de economistas, da oposição. Quer dizer, o Flávio, veja como realmente é uma pessoa muito brilhante. O Flávio, ele estava ali na tribuna para justificar por que é que essa direitona ensandecida, bolsonarista ou não, mais do que bolsonarista, por que é que essa direitona estava aprovando um projeto que ela sabe que vai fortalecer o governo Lula, mas que ela não podia negar o seu voto para não se queimar, para evitar que começasse a aparecer os cartazes. Quem votou contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Significa para os mais pobres, naturalmente, um benefício para eles. Para não pagar esse preço na próxima eleição, aí essa direitona toda veio e votou a favor do projeto, mesmo sabendo que esse projeto poderá lhe tirar votos no futuro. Aí deu chance para receber essa resposta. Oi, como é que é? Essa promessa era também do seu pai? E por que que ele não cumpriu essa promessa? Aí o Flávio não tem o que dizer. É fantástico. Ele não tem o que dizer. Aliás, é fantástico também a decisão agora do prefeito de Florianópolis. Como é o nome desse Pois é. cidadão? Topázio Neto. Qual é o partido desse Topázio Neto, hein, ô Lula, ô Guga? O Topaz, se eu não me engano, é do União, mas deixa eu só confirmar.